Bem-vindos a mais um podcast com Leandro Castro. Lembrando a todos vocês que estão nos ouvindo, nós vamos deixar nossas mídias sociais para todo mundo que quiser entrar em contato, nos conhecer, fazer perguntas. E hoje, mais uma vez, trazendo aqui a doutora Sônia, nossa nutricionista de tantos anos juntos, trabalhando só um pouquinho só, né? Pouquinho só. Bom, você está lá mais tempo do que eu, então... Sim, já vai fazer 24 anos. E nós estamos trazendo o nosso paciente, o nosso convidado hoje, que é o Vitor Tavares. Tudo bem, Vitor? Como é que você está? Obrigado pelo convite. Estar aqui é muito honroso por estar aqui com vocês, com a doutora Sônia, com o doutor Leandro, participando desse podcast que eu venho acompanhando antes da cirurgia. Honroso é bater um papo com as pessoas quando as coisas começam a dar certo, né? Você tem um tempo muito curto de cirurgia, você vai contar isso para a gente, mas é importante quando a gente começa a dar certo e a gente conseguir transmitir para as pessoas algumas coisas que se passam, porque a sensação que eu tenho dos pacientes é que o momento que você está passando, você operou em janeiro. Em janeiro. Então, ainda é um momento de alta euforia, né? Aquele momento a lua de mel da cirurgia, a lua de mel da cirurgia. Mas, ao mesmo tempo, é um período difícil, não é um período fácil. Eu vou falar para você que eu considero a cirurgia um pouco mais madura depois de 6 meses, coisa que você ainda não tem. Mas conta aí pra gente, que dia que você fez a cirurgia? Fiz dia 22 de janeiro, era para eu ter feito dia 17, com o senhor, aí teve os ocorridos. Teve os acidentes no meu olho, né? Aí eu fiz com o Dr. Gustavo. Perfeito. Dr. Gustavo e a doutora Juliana também, se eu não me engano. E aí, pra mim ali foi uma virada de chave, né? Uma mudança 100% da vida ali. Quantos quilos você estava antes da cirurgia? 111. E esse foi o maior peso que você chegou a ter ou você chegou a ter mais de 111? Eu acredito que eu cheguei a ter mais. Mas é que depois dos exames, de marcar a data, eu acho que eu pisei um pouco no acelerador e deu uma guinada assim no peso, mas eu já cheguei, eu acredito, com 115 quilos. Você tem quanto de altura, Vitor? Tenho 1,73. E hoje você está pesando quanto? 85 quilos. Então você já perdeu 26 quilos. É bastante, 26. né? Vamos ver, dia 20 de janeiro, né? 22 de janeiro, quase 90 dias, quase 3 meses de cirurgia. Na lua de mel ainda. Na lua de mel. Mas o melhor de tudo foram os exames, né? Sim. Ele fez os exames trimestrais e Eu me acabou assustei. tudo que ele tinha. Triglicerídeos, tinha a esteatose hepática, né? A gordura no fígado, a apneia do sono. Você estava também... Tinha colesterol quase também batendo alto. na alta. Zerou tudo. Eu olhei assim os exames, mandei para a doutora Sônia, eu falei, doutora, dá uma olhada aqui, vê se eu não estou sonhando, porque eu vi lá, o triglicérides baixou de um jeito que não tinha... Primeira vez da minha vida, assim, lógico, quando eu era criança tinha triglicerídeos baixos, mas depois que a obesidade entrou assim com força na minha vida... Porque, igual o Dr. Luiz fala na palestra, né? A obesidade ela não tem cura. Ela vai se tratando e vai se evitando conforme você vai se cuidando. Então, eu nunca tinha tido um resultado daquele exame com essa idade, assim. Quantos anos você está, Vitor? 26. E você é obeso desde quando? Sou você obeso. está falando aí, entrou, saiu... Desde os 8, 10 anos de idade. 8, 10 anos? Sempre fui sobrepeso. Depois que comecei a trabalhar, acaba tendo as regalias de fora de casa, né? Não comendo aquilo que está acostumado, besteira na rua, aumenta. E você acha que você virou obeso em que momento você chegou acima dos 100 quilos? Quando eu fiquei com 19 anos. 19 anos. Então você passou os últimos 7 anos acima dos 100 quilos. Acima dos 100 quilos. E sem voltar, sem conseguir voltar para baixo? Ia para 95, 90, aí voltava para 100, 110. Aí... Teve uma época que eu acredito que eu passei do 110 e fui para 115. Eu não pesava, não chegava a ter controle do peso. E o que levou quando você fez 19 anos, que você ganhou mais peso? Eu acho que quando eu comecei a trabalhar numa empresa que você não tinha uma rotina fixa. Então, você comia na hora errada. Comia a primeira coisa que, tipo assim, vou comer isso daqui porque vai ser mais rápido. Besteira, né? Fast food. Eu sempre falo para muita gente aqui que é engraçado como todo mundo acha que São Paulo é 24 horas, mas eu sempre acho que é um ponto e vírgula. Por exemplo, se você não para almoçar entre meio-dia e 2 horas da tarde, a chance de você comer uma coxinha, um pastel, um sanduíche é muito maior. Não, eu trabalhava... Eu quero 3:30 da tarde comer uma salada. Você Sim. Consegue, mas vai dar um trabalho para você achar isso. Porque sua cabeça vai falar o quê? Come um negócio mais rápido.
E eu trabalhava do lado de um McDonald's. Literalmente parede com parede de um McDonald's. Então, a primeira coisa que eu ia para comer era um lanche, alguma coisa que fosse rápida ali. Até porque quem está deixando, né, que é uma das colocações. Se você está trabalhando, se você está estudando o tempo inteiro, justamente você está priorizando o estudo e o trabalho, você tem aquela mentalidade ali que você não pode gastar 5 minutos esperando, não dá tempo de ir num restaurante e falar, nossa, vou fazer um pedido, até o meu pedido ser preparado, ficar pronto, esse tipo de coisa, que é uma coisa que a gente luta muito, inclusive depois da cirurgia, porque as pessoas precisam aprender que, por vezes, você vai ter que levar comida de casa, porque é mais fácil. É mais prático, E você sabe o que está comendo. Hoje eu acho muito melhor, hoje eu acho muito mais seguro, porque você come fora em restaurante, a comida ali é boa, tal, mas às vezes não foi feito um preparo, você não conhece, às vezes você come uma salada, aí você pega uma bactéria, você tem um H. pylori, e aí vai seguindo coisa, faz um montante, vira uma bola de neve, né? Com certeza. Sem contar que você tem que comer mais devagar, com mais calma. E eu tinha um problema nesse serviço porque mastigar mais. Eu trabalhava 6 horas e eu tinha 15 minutos para comer. Então, se eu não comesse em 15 minutos, e hoje em dia eu como em 40 minutos, beirando 1 hora, 30, 40 minutos, estourando ali, e comia em 15. Comia não, engolia a comida e 10 minutos ali terminava. Eu vou falar para você que eu nem acho que o problema no global é 15 minutos. O problema é 15 minutos para você encontrar o que quer comer, Sim. prepararem o que você vai comer, você comer e, teoricamente, você voltar para o trabalho. Então, o caos dos 15 minutos é o resto da relação. Por isso que é sempre a mesma coisa. Eu tenho aqui a minha marmita, eu tenho 15 minutos. Ok, 1,5 minutos no micro-ondas, te sobra 13 minutos, 2 minutos para você voltar e você está alimentado muito bem. É isso mesmo. Sabe o que está comendo, né? Sabe aquela história que a gente não põe os pequenos tempos, né? Sim. Tipo, eu vou fazer tal coisa 8h30. Eu só esqueci o tempo que eu levo para chegar lá naquele local, né? Para trocar de local, esse tipo de coisa. Eu acho que comer eu acho que vai muito disso. Isso foi o que me deu um boom assim, para chegar a mais de 100 quilos. A falta de educação na hora de comer. Acho que isso foi... Legal. Agora, e o que comer também, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta diferente. Porque, para muitas pessoas que estão ouvindo, você falar que você tem 1,75 m... 73, 73, né? E você operou com 111 quilos, você não era um super obeso. Você não era um obeso. Você ouvia muito das pessoas, você não precisa disso. Isso não tem nada a ver. Até 2 horas antes da cirurgia, eu acho que o povo ainda falava muito disso. E eu privei de falar isso em rede social, de contar para amigos. Fiquei mais entre minha esposa e meus pais. O pessoal só ficou sabendo mesmo na semana da cirurgia, assim, a família assim em si. Porque senão eu ia começar a ouvir, não só da família, mas de todo mundo, pensamentos, você não precisa. E eu ficar ali com o psicológico todo a milhão, bagunçado, e falar, o que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo certo? O que eu não tô? Vou ou não vou? Fica com medo, se não fica? E eu acabei, me privando. Para mim foi melhor. Conversei com a doutora Priscila lá na clínica, que me deu apoio total também. Na rede social ela me respondia, no WhatsApp eu falava, doutora, e aí, o que eu faço? Ela, fica tranquilo que isso daí é normal, que não sei o quê. E aí eu me privei de falar para todo mundo que eu estava fazendo um processo de cirurgia. Então eu fiquei praticamente os 3 meses de preparação para a cirurgia, eu me calei, não falei nada para ninguém, nem para o meu chefe, nada. Fiquei praticamente só eu e minha família mesmo, meus pais. O que te levou a querer fazer a cirurgia? Porque, de novo, você era visual, era estético, ou foi alguma outra coisa? O que levou um cara de 111 quilos, que, de novo, para muita gente pode não parecer muita coisa. Eu vou garantir uma coisa, gente. Qualquer pessoa que estiver ouvindo a gente, se você tem mais de 20 quilos para perder, é muito difícil de perder fazendo dieta, atividade física. Não é impossível. É difícil. É bem difícil. É difícil porque se leva tempo. Por exemplo, para você perder 20 quilos, na maioria das vezes,
É lógico que ele está aqui falando que ele perdeu 26 quilos em 3 meses. Uma outra circunstância. Mas uma pessoa com estômago normal, para perder 20 quilos, você vai levar no mínimo uns 4 a 5 meses. Isso assim, muito regrado. É aquela coisa de 4 ou 5 meses que não tem saidinha, não tem dia do lixo, não tem dia da porcaria, tem que ter foco. Aniversário. Tem que ter foco. É um foco absoluto em cima disso. Eu diria que a maioria vai levar de 6 a 8 meses ali num foco mais ou menos, sabe? Falando, de vez em quando eu tenho aniversário de eu dei uma escapadinha. Sem contar que começa a fazer e já deixa, só hoje. Só hoje. Não, e a gente tem muito da nossa situação do eu mereço, né? Tipo, eu trabalhei o dia inteiro, eu mereço comer uma pizza, sabe? É o que ela fala, né? Eu malho para comer, o pessoal fala isso. Exato. Mas você sabe que essa ideia de malho para comer, eu não acho ela uma ideia ruim quando você já está magro. Aí esse é o problema da história, sabe? E que você não deixa de malhar também. Parece aquela coisa do pessoal da economia que fala assim, melhor do que ter uma casa é ter o dinheiro tudo investido e morar de aluguel. Então, é bonito desde que você tenha o dinheiro, desde que você tenha algumas coisas, né? Então tem algumas coisas que dão certo para a pessoa que já está magra, que não se traduz exatamente da mesma forma. Quando você tem uma obesidade e aí você precisa emagrecer para depois ainda descobrir o pior processo, que é manter, né? Porque você vê que mesmo você já chegou a pesar 95, como você estava falando, ou seja, você chegou a perder uns 10 ou 15 quilos, talvez, e a dificuldade foi enorme, né? Porque na maioria das vezes a gente se regra tanto por 3 ou 4 meses que chega uma hora que você fala, acabou, fali e volto não em 2 meses, mas acho que até menos. Muitas pessoas acabam engordando, às vezes 3, 4 quilos em um mês na volta. Né? Acho que dependendo do ritmo da pessoa, se ela voltar com força, acho que acredito em mais ainda. O rebote é muito maior. O rebote pega pesado. Por isso que é a mesma coisa, né? Você faz uma curva muito grande para perder, você tem que ir devagar retirando essa curva até você voltar a manter o peso. E outra, você tem que mudar o estilo de vida, né? Não é só naquele momento da dieta emagreceu, pronto, vou voltar a comer. Não, você muda o seu estilo de vida. A gente fala, conversando com a doutora Sônia, o pessoal acha que o bariátrico, ele não pode comer nada, mas ele pode voltar a comer as coisas, mas não na mesma proporção que ele comia antes, claro, com algumas restrições, evitando alguns tipos de alimento. Claro, coisa gordurosa é gostosa? Mas às vezes não é essencial para você manter seu peso, ter como come pouco, saúde, tem que saber escolher, né? Cabe pouco, então a escolha... Mas você sabe que é aquela história, né, de que o pouco ele não determina você gostar ou não. Por exemplo, tem muita gente que fala que demorou muito tempo para fazer uma cirurgia bariátrica porque estava lá em casa e falava, eu gosto de comer. E se eu fizer uma bariátrica, eu vou deixar de comer. Não vou poder comer. Mas esse o pessoal acha que é isso mesmo. Talvez um pouco distorcida da realidade. Não, hoje o pessoal me gostar pergunta. de comer não tem a ver com a quantidade, tem a ver com o tipo de alimento. Hoje o pessoal me pergunta, você ainda está tomando líquido? Eu falei, gente, estou 3 meses de cirurgia, já estou comendo normal. Claro, tem alguns alimentos que eu não consigo comer, tem coisa que é gordurosa, eu não posso comer, porque eu sei que eu coloquei na minha cabeça, se eu voltar a comer do jeito que eu comia antes, eu vou voltar a ser infeliz do jeito que eu era. O doutor perguntou da questão qual foi o que te levou que me levou a fazer a cirurgia. Primeiro que eu tinha uma genética, o doutor passou pela cirurgia. Primeiro, meu irmão, que tem 5 anos de bariátrico pelo Instituto Castro. Meu pai, que fez 1 ano, quando ele completou 1 ano, eu fiz a minha cirurgia. E eu falei, se meu pai fez, por que eu não vou fazer? Mas isso não foi só o único ponto de eu ter feito a cirurgia bariátrica. Quando você chega num nível, não digo obesidade mórbida de você não conseguir sair da cama, mas do seu psicológico tá bem abatido, de chegar de você, eu vou fazer academia, vou fazer dieta, e você não vê resultado, você já passar por diversos médicos, por diversos nutrólogos, nutricionistas, ele já passa remédio, já passei por diversos tratamentos. Então, chega num ponto que você cansou. E a bariátrica,
não é uma cura para a obesidade. Ele é uma ferramenta para você emagrecer. Exato. E você fazer dieta forçada. Mas, assim, para mim, foi uma mudança de vida 100%. Hoje, o autoestima já voltou com tudo. Você olhar no espelho, você vê uma camisa que você não conseguia usar, porque ela estava estourando, e você usar... Na primeira semana eu falei, doutor, eu não estava acreditando. Eu coloquei uma camiseta que estava apertada. E aí já consegui ficar, meio que perdi pouco, mas já consegui ficar muito feliz ali. E continuo, né? Continuo perdendo, mas com saúde. Eu vejo muitos pacientes falando a mesma coisa, sabe? Eu acho que só quem sofre disso consegue entender o que é você acordar de manhã, botar uma roupa, olhar no espelho e falar, não ficou bom. Era uma roupa que eu gostava, era uma roupa que eu tinha, uma roupa que eu paguei caro ou não, mas que eu tinha algum tipo de apreço e eu botei a roupa, não ficou legal. O tanto que você já sai de casa infeliz e propiciado a um monte de outros problemas é muito grande. O que é completamente diferente daquela pessoa que vai se trocar, pega a roupa, fala, não, eu quero colocar essa roupa é minha. Eu acho que o cair bem até vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que entendem caimento de um jeito ou de outro, mas só o fato de você poder falar assim, nossa, eu quero colocar esse vestido, eu quero colocar essa camisa. E você coloca e fala, ok, estou bem. Sabe aquela coisa de, eu já comecei o dia com o pé direito, ou eu comecei o dia com o pé esquerdo. Eu vou falar um negócio pro senhor. Eu consigo. Eu tenho essa sensação ainda de vestir alguma roupa e não ter caimento, mas eu visto e falo, não tá bom, mas eu falo com felicidade, porque ela ficava apertada e agora tá larga, eu não consigo mais usar. Então, no oposto. Tá, então eu já olho pro espelho e falo, caramba, tá larga. Aí que bom que tá larga. Vou comprar outra, vou mandar apertar e é isso. Uma coisa que eles também relatam muito é quando vai comprar a roupa. Eles nunca escolhem a roupa escolhe eles. Porque você tem que comprar aquilo que te serve, não aquilo que você gosta ou que você quer. Doutor, pensa... o senhor usa terno, o senhor sabe muito bem como é que é. Se você põe um terno, o caimento não vai bem, você não vai bem com aquele, você não vai usar aquele terno. E você ir para uma loja de terno, na época com 25 anos, e pegar um terno que um senhor obeso de 50 anos usava, você fala, o que eu estou fazendo? Usar um terno 58, quem usa terno sabe do tamanho de um terno 58, 60, é enorme. A autoestima vai lá embaixo. Nunca, né? Porque a hora que ele fica comprido, ele não fica largo, a hora que ele fica largo, não fica comprido. Você tem que ficar mexendo, ajustando toda hora. Calça, difícil. Então, nem se fala. Isso porque você está mexendo com roupas ajustáveis, né? Porque tem uma série de roupas que você vai comprando não tem ajuste, não tem para onde você colocar. É difícil você ir numa loja e o cara falar, vou deixar um molde. Eu tenho um exemplo... que eu fui comprar o terno do meu casamento, eu tive que comprar uma camisa com um número maior para fechar a gola e ajustar o resto do corpo, porque aqui não estava fechando mais. Tinha que comprar adaptador para colocar, para fechar a gravata, tudo certinho, porque não fechava. E isso me incomodava, né? Você sabe que tem muitas pessoas que sentam muitas vezes na nossa frente durante a consulta e falam assim, olha, eu quero fazer uma cirurgia bariátrica, mas eu queria que o senhor entendesse que ela não é estética, é por saúde. É sempre por saúde, porque a obesidade é uma doença. Mas, gente, estética é saúde, porque olha quantas são as doenças, né, com CID, com tudo ali ligados à depressão e entre outras, que são causadas, por vezes, pela presença da obesidade. Sim. Então, não tem nenhum tipo de problema você falar, eu estou fazendo uma cirurgia porque eu preciso melhorar a minha estética, para melhorar, assim, a minha saúde, assim, ela vem como um complemento, né? Com certeza. Vem como um complemento. Não é um plus, né, da cirurgia. Você fica bonito, você olha pro espelho e você tá magro, autoestima, né? Você ir pra academia, assim, você vai pra academia até com mais vontade. Hoje até porque também começa a ter resultado, né? E você sabe que essa é outra crueldade da bariátrica não, da obesidade. Porque o obeso, ele vai engordando, ele não consegue ir na academia. Sim. Ele vai na academia e não consegue desenvolver na academia.
E mesmo o próprio ambiente da academia, ele vê lá todo mundo mais magro e ele mais obeso, então ele sente um pouco de constrangimento. Sente, claro que sente. Porque né? assim, Natural. todo mundo julga, né? Sim. É difícil ser aquela pessoa que vai falar, eu não julgo. Todo mundo tem algum julgamento, algum pré-julgamento. O pessoal fala, tipo. dane-se, mas Isso você não é olha legal, pra cara mas da tem, pessoa, mas ela tá tem. olhando pra você e fala, o que esse gordo tá fazendo aí? Não tá adiantando ele correr na esteira. E era isso. Agora, hoje em dia, eu vou pra academia feliz, que eu tô magro igual o pessoal que tá lá. Mas, por exemplo, o pessoal que faz crossfit, né? Eu gosto da comparação do crossfit, que o crossfit ele tem esse ar competitivo ali do crossfit, né? E eu tenho pacientes que são obesos e chegam e falam, não, doutor, eu faço crossfit. Eu falo, então, ok, você vai fazer a cirurgia, você vai emagrecer e depois você me conta. Porque para você vai ser ainda mais fácil você ver qual é a diferença de performance. Porque não é uma questão de fazer só o exercício, é uma questão de como você consegue realizar aquele exercício. Por exemplo, você pegar a maioria dos obesos que vai fazer um agachamento na academia, ele faz aquele agachamento curto. Ele não consegue fazer um deslocamento completo. Sem chance, Isso não tem tem condição. diferença no resultado que o exercício vai gerar. Fazia morrendo um agachamento. Já tava na terceira agachada, eu já tava falando, Jesus, não me puxa agora não. Deixa eu aqui, eu vou fazer a bariátrica, calma. E aí você fez a bariátrica, como foi o primeiro mês? Porque o primeiro mês é o mês da tortura, né? Assim... Psicologicamente é muito bom, mas eu acho que... que o resultado me fez não pensar nas dificuldades que a dieta me trazia. Por estar fazendo uma dieta bem restritiva, tipo 100% restritiva ali no líquido, você tomava um caldo salgado, aí você vai pro Gatorade. Claro, depois, nos últimos dias de pastoso, no último dia eu não queria mais ver o pastoso. Falei pra doutora, a dieta foi tranquila, mas no último dia eu não aguentava mais comer pastoso. Mas... A gente sente falta de mastigar. Sente. Né? Mas aí eu acabava, tipo, só no último dia mesmo, que eu até falei isso em vídeo, o último dia foi o ápice da dieta pra mim. Mas o restante... O dieta líquida, e depois dos 15 dias vai pro pastoso. Foi tranquilo, assim. Eu achei até de boa, porque eu sabia o que eu queria. Então, eu acabei não me... Tipo, Você estava preparado para isso. Eu estava preparado para isso. Eu não estava me dificultando para fazer aquele tipo de dieta. Então, eu sabia que aquilo ali era um processo que eu queria passar, ia ser rápido, e foi rápido, mas eu sabia que para eu chegar no propósito que eu queria, eu tinha que passar por aquilo ali. Então, para mim, foi tranquilo, não tive dificuldade, nada. Mas qual a fase mais difícil para você? Eu acho que foi mais a pastosa. Pastosa? É pastosa. Você vê, eu falei para várias Você pessoas, acha que a pastosa é a líquida, né? Eu acho a líquida. Eu achei mais a pastosa. Por quê? Na semana, quando eu fiz os primeiros 15 dias, quando eu fiz a cirurgia, tava muito calor. Então, tomar coisa líquida para mim tava tranquilo. Tomar um Gatorade bem gelado, uma água de coco. E tava tranquilo tomar gelado ali. O problema foi o pastoso. Quando entrou o pastoso, eu falei, gente do céu. Eu acho a líquida mais difícil porque você vem comendo de tudo. Livre, leve, ali come o que você quer. Corta. Do nada, do dia para a noite, você é obrigada a restringir com um copinho de 50 ml, só com aqueles líquidos, nada mais. Isso deve dar uma cabeça, deve dar. E sem contar que a gente não está preparado para ficar de meia hora. Não, esse é o pior, né? Eu acho que essa é a pior parte, porque as pessoas vão esquecendo, manter o relógio. Assim, de alimentação eu não reclamei, mas eu acho que essa questão de meia hora, para mim, quando terminou, eu falei, doutora, e aí? Terminou, posso tomar minha água livre agora, ou de golinho, claro, mas não de meia hora, ela não pode. Aí eu, graças a Deus. Muda muito, né? Muda. Eu acho que deve ser uma sensação difícil ali dos primeiros 15 dias. Você teve muita dor? Não. Nada. Tive assim, no primeiro e segundo dia eu senti um pouco de peso por conta dos gases, mas os pontos, né, quando a barriga ela pesa, ela vai caindo, então ela vai tipo meio que repuxando os pontos. Então você sente um pouco
Quando você começa a ficar de pé, aí você sente um pouco repuxando, mas depois que senta, é tranquilo. E você não é tão obeso para sentir sim. esse, né? E ainda assim sente, Assim né? sente. É porque a barriga estava pesada ali. Você imagina as pessoas que já têm aquele abdômen dobrado, né? Que Nossa. tem uma obesidade Não, mais acentuada, machuca bastante. Machuca bastante. Não é... O pessoal fala, você sentiu dor? Eu falei, não senti nada, só a questão desse desconforto mesmo, mas depois começou a passar tudo, não tomei remédio para dor, não era aquela dor insuportável que eu não conseguia viver, mas era tranquilo. Mas ali. lembra, caminha que melhora, Era isso caminha mesmo. que melhora. Então Andar a é um gente bom bate na remédio. tecla, né? Eu colocava o relógio para andar durante o dia, eu fazia 4 quilômetros dentro de casa, coisa que eu não fazia nenhum dia andando normal antes da cirurgia. E você sabe que muita gente, inclusive, pergunta isso pra gente sobre o uso de cinta no pós-operatório. Ela seria muito favorável, então até pode Pensei usar nisso, cinta. Né? principalmente para os grandes obesos. Mas você sabe por que a gente quase não indica? Porque os pacientes eles vão perdendo peso tão rápido ali nos 2 primeiros meses que seria a mesma coisa que você está trocando essa cinta quase que de 15 em 15 dias. Então, assim, não tem recurso, né? É um recurso financeiro que muitas vezes... A meia não em é 10 dias já ficava larga? Em 10 dias. A meia, na maioria dos pacientes, em 5 dias está larga. Assim, botou ela, não está apertando, pode jogar fora. Não tem mais sentido do uso dela. Da compressão dela. Exatamente. Ali, né? Ela tem que estar comprimindo. A cinta, por exemplo, todo mundo confunde, porque na cirurgia plástica a gente põe a cinta porque ela vai modelar o corpo, ou seja, olha, eu quero o corpo dessa maneira e eu quero que ele fique dessa maneira. A cirurgia de obesidade eu tenho o corpo dessa maneira e eu não quero que ele fique dessa maneira. Tem que diminuir o mais rápido possível. Tudo que eu quero é ficar dessa maneira. Então, não tem, embora possa, não tem sentido. A gente usava muito quando era a técnica aberta, né? Mas aberta aí a gente usava muito para segurar. Sim. Porque era o que tinha, né? Era um recurso. Nossa, faz muitos anos. Muitos anos, nossa. Eu acho que os últimos pacientes convencionais foram 2008. Nossa. Os últimos, acho que 2008, 2009. Eu conheço pessoas que fizeram a técnica aberta. Aberta. A laparoscopia cresceu muito de 2010 para cá, né? Logicamente, ela existe desde 1998, já sendo realizada. Aqui no Brasil, se eu não me engano, começou em 88, 89, alguma coisa assim. Faz bastante tempo. Mas para bariátrica, mais divulgada de 2010 para cá. Antes de 2010 ainda tinha muita cirurgia convencional. Hoje ainda faz pelo SUS. Nossa, convencional. Faz porque o material, infelizmente, é muito mais barato, né? Pro SUS, para quem faz. Eles fazem mais a bypass também, né? Fazem até, e ela também tem um custo mais barato e a cirurgia ainda mais realizada no Brasil, né? O bypass. Hoje, talvez, já sendo substituída pelo sleeve, nós achamos hoje tem a visão para nós de que o sleeve ele é um pouco melhor para o paciente no pós-operatório, né? Mas nós fazemos bypass, hoje mesmo nós fizemos um bypass, então é uma excepcional cirurgia. Eu acho que as duas são muito boas. Cada paciente é um paciente, cada paciente a gente tem que avaliar de uma maneira diferente. Acho que esse é o ponto mais importante da escolha. Mas são grandes opções. Agora, o fato de ser laparoscópico em relação à cirurgia convencional não tem. É bem mais tranquilo, né? Muito mais. Eu vou falar que 2003, lembra? Você não lembra? Eu estava na faculdade. Estava na faculdade. Eu formei em 2004, mas eu já acompanhava ali. Nossa, 2002, 2003 era difícil. Os pacientes, os grandes obesos, sofriam. E era uma época que a gente operava pacientes muito mais obesos, muito completamente diferente do nosso amigo, Sim. onde a gente está entendendo cada vez mais que a gente quer interferir na obesidade como em qualquer doença. Quanto mais precoce, melhor da interferência. Sim. Até porque, para mim, a grande visão da obesidade, ela é uma doença inflamatória, mas a grande visão, ela é uma doença restritiva. Ela restringe a vida das pessoas, né? Ela restringe, como eu falei, desde você não escolher a tua roupa de manhã ou achar que ela está ruim, a restrições que você não consegue em certos locais e assim vai. E você vai fazendo uma bola de neve restritiva e a vida é muito curta. Não dá para ficar perdendo tempo com restrição. O Vitor não tinha tanto peso, mas tinha as comorbidades, né? Que já justificava e muito ir para a cirurgia. Imagina você fazer uma viagem em grupo e você é o único jovem que roncava.
por conta da apneia. Ninguém queria dormir contigo. Ninguém queria dormir no meu quarto. Minha esposa dormia antes de mim, porque, na verdade, ela sempre dorme, né? E ela nunca escutava meu ronco e nunca reclamou. Mas quem dormia depois de mim reclamava que não conseguia dormir. Agora, acabou. Acabou. E o legal da apneia é que ela some rapidinho. Ela é uma das primeiras comorbidades que melhora, né? Porque você tira ali um pouco do pescoço ali, a coisa melhora. Não, meu pai já participou do podcast e eu acompanhei ele todo o processo da cirurgia, ele e meu irmão. Cada caso é um caso, né? Mas o dele, a questão, imagina eu vivi a vida inteira vendo meu pai roncar, da noite pro dia ele começa a parar de roncar, ele dorme no sofá, parece que ele tá desmaiado, porque tá apagado, ele não tem ronco. Até estranho, eu falei, será que tem alguém em casa? Porque quando ele começava a dormir, a gente já sabia. Já tinha lá do lado de fora de casa. Já da esquina já começava. Você sabe que tem esposas que vêm acompanhando o marido e fala, eu vou verificar se ele está respirando. Será que ele morreu? Então, minha mãe tomou esse susto. Diz que vai várias vezes, porque é tão calmo que não dá nem para ouvir. E ele reclamou muito, Sônia, do resto da dieta? Não, ele foi bem comportadinho, ele segue tudo. Depois que eu não quero voltar ao que eu era antes, eu sigo mesmo na risca. Igual minha mãe fala, você é Caxias mesmo, né? De 3 em 3 horas você está comendo alguma coisa. Eu falei... E nesse começo tem que estar, até porque senão você passa mal. Tem muita gente que fala, passo mal, tem muito desmaio, justamente por tentar alongar esse período de jejum. Tô bem, e quer alongar o período de jejum. Você teve muita fraqueza? Fraqueza não, porque igual a doutora Sônia me colocou um medinho ali antes de fazer a cirurgia, ela falou, não adianta dormir, que se dormir vai parar no hospital, porque você vai desidratar, vai passar mal. Eu falei, tá ok, não durmo mais durante o dia. Não é um medinho, é a realidade. É a realidade, mas me colocou porque se você não se alimentar, vai passar o dia dormindo, vai desidratar, eu tinha um costume jeito de dormir à tarde, porque, claro, eu estava sobrepeso, cansava qualquer meio metro que andava. Mas tinha costume de dormir à tarde. E na cirurgia, eu comecei a mudar isso, porque eu sei que isso foi para melhor para mim. Comecei a dormir mais cedo, claro, acordava mais cedo, mas o dia durava mais. Eu conseguia... Hoje em dia, eu não consigo mais dormir à tarde. Se eu sentar no sofá à tarde para dormir num sábado, num domingo, eu não durmo. Porque acostumei a não dormir mais à tarde e dormir cedo para aproveitar a noite de sono tranquilo. Arroz, feijão. Tá conseguindo comer já? Bem pouco. Bem pouco. Ainda deixo no prato, né? Ainda. Mas você consegue mastigar e comer. Porque você sabe que é uma grande dificuldade da maior parte dos pacientes, é arroz, feijão e as carnes. E as carnes. O pessoal falava, você vai começar vai chupar só o caldinho da carne e vai deixar no prato. Eu falei, gente, comigo, não sei que cirurgia que vocês fizeram, com quem que vocês fizeram, porque comigo, eu fui instruído a mastigar bem. A mastigar da melhor, quanto mais mastigar possível, melhor. E eu não sinto esse desconforto, não tive entalo, que tem muita gente que tem entalo por conta de uma mastigação. E eu não tive nada disso. Foi tranquilo para mim. Às vezes as pessoas estão muito acostumadas a cortar e pegar aquele pedação generoso e colocar na boca. Tanto é que a gente conversa com os pacientes e a carne moída desce. Tem gente que até desconsidera a carne moída como carne, né? Porque aí você fica conversando e fala, mas você não come carne? Não, tá, mas é moída? Não, moída eu como. Eu falei, mas você falou que não come? É porque moída eu como. E você vê, a moída, na verdade, é um processo do dente, né? Sim. Só que nós botamos uma máquina para fazer. Mas isso eu pego no pé de vocês, né? Bastante, né? Cortar dieta, pequeno, mastigar muito, demorar, paciência. A primeira fase da dieta. Criança, sabe? Picar bem, e evoluindo o tamanho até voltar. Ali teve uma vez que eu levei marmita no serviço, quando trocou a dieta para carne moída e tal, e aí eu fui almoçar, tava na copa lá do serviço, cheguei lá, a pessoa estava almoçando, eu entrei para almoçar, ela terminou de almoçar, entrou outra pessoa, almoçou e saiu e eu continuei lá comendo. Eu gastei uns 50 minutos para comer. É que no início vocês têm bastante medo, então eu senti um pouquinho assim de receio, eu falei, calma, vamos ver o que vai dar, vou mastigar devagar, mas hoje em dia eu ainda continuo com esse tempo de mastigação. Eu sempre alerto, comeu errado, vai passar mal. Vai passar mal. A cirurgia de obesidade, ela não tolera o comer errado. Você é obrigado a aprender a fazer a coisa certa. Não é obrigado a ir para outro hábito, é obrigado a ir para o hábito normal.
Sim. A dificuldade é a ansiedade, Sim, né? Acho que 99% dos obesos têm uma ansiedade E hoje em dia, muito grande. a pessoa tem o costume de comer tão rápido por conta da correria do dia a dia que acaba não mastigando direito. Acaba, você vê, hoje o nível de obesos que tem hoje no Brasil é muito maior do que há muito tempo atrás. Todo mundo correndo, vai para o canto, come rápido aqui, vai lá e come uma besteira que não sei o que, é mais rápido e acaba sendo isso. Fazendo. E fala uma coisa para mim, atividade física, você começou a fazer já? Já comecei. 30 dias. Desde quando o Dr. Nelson me indicou para fazer 1 hora de caminhada, eu já comecei a fazer o quê? Eu não vou fazer essa caminhada na rua. Eu vou para academia, já tinha um plano de academia rolando, falei, vou fazer 1 hora de esteira. Isso é com 15 dias, viu? Com 15 dias. Tá vendo? Porque aí eu falei, eu vou me acostumar ao ambiente de academia. Se eu for todo dia para academia, quando ele me liberar para fazer musculação, eu vou estar todo dia fazendo musculação. Porque eu já vou estar com o ritmo de ir para academia, de fazer um exercício. Quando ele falou, 30 dias, tá liberado, pode fazer musculação. No outro dia eu já estava lá falando pro professor, tô aqui, sou bariátrico, tenho 1 mês de bariátrica, eu preciso de um treino para começar a ganhar, para ter hipertrofia, para ganhar de massa muscular. Foi, então beleza, já começa aqui. E aí desde lá eu não parei de ir para academia. E você fazia algum tipo de musculação antes da cirurgia? Antes, recentemente não, mas 1 ano antes da cirurgia eu tinha começado a fazer, porque foi a minha última tentativa. Eu falei, vou fazer, fiz uns 3 meses, perdi 10 quilos, só que aí bem, né? perdi bem ainda. Você chegou a tomar algum remédio, alguma coisa? Não, nessa eu fiz limpo, sem nenhum tipo de suplemento, nada, tomei nada de whey protein, creatina, nada, um ano antes da cirurgia. E só fui no limpo mesmo, água e treino, não tinha mais nada. E aí eu acabei me desmotivando, porque eu não via tanto resultado, e aí o questionamento do povo, o julgamento, tem tudo isso. E acabou me desmotivando. Fui fraco ali, psicologicamente falando. E aí, depois disso, eu falei, não, no meio do ano pra frente, eu falei, e aí, será que eu vou fazer a bariátrica? Será que eu não faço? Aí comecei a pensar, aí vi que não estava cabendo mais roupa nenhuma, aí eu falei, vou fazer a bariátrica. Quando deu outubro, eu vou mandar mensagem pro Castro. Vou mandar mensagem pro Instituto Castro, marcar minha palestra e vou lá fazer bariátrica. Já estou decidido. Aí, pessoal, é isso mesmo, minha mãe, é isso mesmo que você quer? Eu falei, vou atrás. Aí... Todo mundo te apoiou? Todo mundo me apoiou e fui. Bom, é mais fácil quando tem o pessoal apoiando. A rede de apoio é a melhor coisa. Ajuda bastante. Ajuda bastante. Fundamental, até por causa da alimentação, sim, né? Sim. E o lado bom que você tem outros bariátricos em casa é que todo mundo meio que coopera, né? Chega naquela coisa de domingo e vamos botar na mesa 30 mil comidas. Meu pai e meu irmão, eles ficaram falando, mais um discípulo da bariátrica. Eu falei, vocês que me impulsionaram para fazer isso, né? Era Mudou o almoço de domingo? Não, assim, né? não, assim, tem alguns, claro, o pessoal mudou um pouco de cardápio, deixou de fazer massa. Tem algumas, às vezes eu almoço na casa da minha mãe, às vezes eu na minha sogra, mas eles não tem a massa que eles fazem para eles, mas sempre é proteína. Então, eu vou ali na proteína, vou ali na salada, um legumes no vapor ali, eu vou tentando regrar e não ir pro lado da massa. Mas nem você pode também. comer, um pouquinho não tem problema. Mas aí eu evito, porque eu falo, não vai me fazer bem se eu comer, eu já coloco isso na cabeça. Não é que vai fazer bem na hora, mas isso pode me trazer um mal pra frente, porque aí eu vou falar, desce bem, vou comer, vou descer a lenha aqui, não sei o que, vou comer de verdade. E eu falo, não vou fazer isso. Eu prefiro comer o básico e viver bem e estar tranquilo assim na hora da refeição, de fazer a digestão muito bem, do que pesar e ir pelas vontades do olho, porque não é nem a vontade psicológica, porque a gente come pelos olhos as coisas. Então, a gente come por gula, né? Também. E pelos olhos. Porque você vê que todos esses programas de culinária, eles começam com a apresentação. Né? Do prato pronto, bonito. Aí você fala, vamos fazer, né? Já muitas vezes, quantas vezes você parou no lugar, olhou pro prato e falou, nossa, que bonito. Você olha o cardápio. Começou a comer, falou, nossa, igual você colocar na frente uma lasanha bem feita, bonita, e colocar um prato com frango e ovo cozido. O que você vai escolher se você for pelo olho? A lasanha.
Só que se Sempre, né? você pensar na sua saúde, você vai pelo frango e o ovo cozido. E a Entendi. salada. Mas tem a saúde emocional. É tudo, o psicológico envolve tudo isso daí e acaba me ajudando a fazer. O pessoal, não, você pode comer. Eu falei, mas eu não vou comer porque eu não quero voltar ao que eu era antes. Eu acho que é assim que é mudando muitas vezes a etapa de pensamento, de atitude, que a gente vai mudar a longo prazo. Né? Porque criar hábitos é muito difícil. Criar hábitos não é uma coisa que a gente vai fazer da noite para o dia. Então, tem livros e mais livros sobre como criar hábitos, como gerar novos hábitos. É aquilo que você falou, você ainda está em lua de mel, mas que essa lua de mel seja para sempre, né? É o que esperamos, né? Como aconteceu com o seu irmão. Sim. E não sei se você pode falar isso pra gente, mas muitos perguntam, então vamos para você. E libido, como ficou? Ixi, melhorou bastante. Melhorou bastante. Melhorou bastante. Até porque não tem jeito, né? A atividade, muitas vezes relacionada à atividade sexual, é uma atividade física. E né? outra, você, você ganha um autoestima. E melhora você olha, tudo. Você se sente você bem. se sente bem. E aí, igual, minha esposa sempre foi magrinha, eu sempre fui mais gordinho. Eu falava, calma que essa conta não tá batendo. Não tá balanceado aqui. E aí até o pessoal brincava, falava que era o casal 10, né? Que ela era a magrinha e eu era o bolinha, que era o zero do... Aí eu ficava, vocês são besta demais. Amigo é bom Amigo pra é bom, isso, né? não precisa nem de inimigo. Só pra botar... E aí eu falei, e agora? E aí, o que vocês vão falar? Então brincavam também a questão do pescoço, falavam que eu não podia ter torcicolo porque eu não tinha pescoço direito. Eu falei, agora eu posso ter torcicolo, brincando assim com eles. Mas a questão de libido e toda a vontade de viver assim aumentou muito mais. Isso daí é nítido. E fala uma outra coisa. Você, hoje, já olhando, você faria cirurgia plástica? Não. Eu acho que, assim, olhando por... Para você. Assim, eu olhando, Porque eu acho que eu não vou precisar. Nós começamos numa parte da estética também. E Sim. aí? Mas você acha que porque você não vai precisar, porque você tem... ou porque tem medo de cirurgia plástica? O que você vê? Eu não teria medo, porque o medo que eu tinha... Para o senhor ter ideia, eu tinha medo de fazer uma endoscopia, porque eu nunca tinha feito. No dia da endoscopia, eu já estava quase voando no teto do hospital. E eu falei, gente, se eu passei por aqui, eu consigo passar por tudo. Passei pela cirurgia, eu faria a cirurgia plástica sem problema nenhum. E eu sei que se eu precisar, se os médicos verem a necessidade de eu fazer a cirurgia plástica, eu falo, ó, eu acho que vai ser melhor para você fazer e tal, e eu vou fazer, porque... Você sabe que eu acho que agora você pegou um contrário, né? Eu acho que tem muito paciente que pergunta para a gente se eu devo fazer cirurgia plástica, e a minha resposta é, eu não sei, quem tem que achar é você, né? Eu acho que quanto mais autoestima você tem, melhor Sim. menor a chance de você voltar a engordar, porque assim, aquela história, chocolate é gostoso para todo mundo. Agora, se você consegue se olhar no espelho, se você consegue pôr a roupa que você quer e você está bem, a chance de você comer um chocolate é menor. Essa é a minha visão. Então, eu acho que se você fez a cirurgia e fala assim, nossa, me sobrou uma papada, faz, tira. Minha orelha ficou ruim. A orelha, é o peito, é a barriga, enfim. Eu acho que a gente tem que ter autoestima e a cirurgia plástica ela é um recurso para isso. Tem que ser dosado. Toda cirurgia é um risco, né? O pessoal virar o Ken humano também não dá. Tem quem gosta. Né? O gosto é de cada um. O gosto é de cada um, mas eu acho que é importante as pessoas começarem a se conectar com o corpo, sentir o que você não está satisfeito, o que é possível dentro dessa não satisfação. Se o primeiro passo foi fazer uma cirurgia para emagrecimento, tipo, o olhar um pouco mais clínico pós o período de um ano, assim, que é o período de emagrecimento, né? da cirurgia bariátrica, se a pessoa olhar no espelho e ela não se sentir bem por causa do corpo, por conta de... Aí é mais na estética, né? Se a saúde você cuidou do primeiro momento. Se ela olhar no espelho e ela falar, não estou me sentindo bem, vou fazer a cirurgia, eu também, eu olharia no espelho e falava, eu vou fazer a cirurgia também. Eu acho que é um ganho. De cada um, né? Eu acho que é um ganho que todos nós temos que ter, né? Um cuidado pessoal, ele tem que vir. E outra, tudo, né? Se você se reeducou e você tem a certeza que você não vai voltar para o corpo que você tinha antes da cirurgia, sem problema nenhum. Se está incomodando, eu acho que tem que tirar, tem que fazer.
Faz Primeiro, parte. o mais difícil ele já fez, que foi fazer a cirurgia bariátrica. Assim, difícil porque é é uma uma mudança funcional, 100% tem outras da coisas, vida, né? Eu acho que o importante, se você for, é sempre medir ali o risco, né, do que é o procedimento. Sim. E qual o benefício que você quer atingir. Às vezes tem pessoas que não conseguem entender o benefício a ser atingido, né? Não conseguem entender o que tem que se fazer para chegar ali. Uma coisa que eu tenho um pouco de receio da cirurgia plástica, ainda bem que você está aqui fazendo atividade física, é aquele paciente que quer atingir um baita resultado estético, mas não quer fazer atividade física, não quer absolutamente não nada. Ganha massa não ganha massa muscular, fica aquela pele e osso, né? Até porque o que a gente realmente vê de bonito, né, a definição do corpo, ela é dada pelo desenho da musculatura, sim. né? Então, você tem que ter um músculo para que ele desenhe, para que ele esteja ali muitas vezes presente. Então, eu acho isso o ponto mais importante. Eu acompanhei, antes da cirurgia, muitos youtubers que fizeram a cirurgia, assim, a bariátrica. Outros fizeram a reparador, que é a abdominoplastia, e outros não fizeram porque ganharam muita massa muscular e acabou ficando tipo, meio que já formado o corpo sem a cirurgia. E aí eu olho para um lado e falo, vou correr atrás fazendo exercício, vou fazer musculação para tentar atingir. Se eu não atingir, vou fazer a cirurgia. Eu não tenho preconceito, nada. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Espera acontecer. Estou sentindo bem? Eu não fiz várias tentativas para emagrecer. Não estou sentindo, vai e faz. Cirurgia. Da mesma forma, vou fazer o máximo para que eu possa ganhar disso de forma natural. Se não conseguir, vou para a cirurgia, que é uma ferramenta para você continuar fazendo exercício físico, né? Não é para você fazer largar a mão, já estou bonito, fiz a cirurgia, vou parar. Não. Entendi. E aí, mudou alguma coisa com a esposa, fora o libido? Ela tinha receio de como eu ficaria pós-cirurgia. Entendi. Aí eu falei, quando eu decidi, ela falou, é isso que você quer? Eu gosto de você assim. Eu falei, mas se você gosta de mim assim, você nunca me viu magro. Eu também, é muito difícil de eu ter me visto magro, mas eu sei que eu vou ficar bonito. Já, o autoestima estava antes da cirurgia já. E aí eu falei, eu vou ficar bem. Se você acha que eu vou ficar magro demais, eu falei, eu vou para academia, eu vou mudar meus hábitos alimentares. Daí é um propósito de vida que eu coloquei. E ela falou, se é isso que você quer, vai e faz. Porque você tem que saber o que você quer. Da mesma forma, se eu decido se eu corto o meu cabelo ou não, você tem que saber se você quer fazer a cirurgia ou não. Aí eu falei, agora ela está entendendo que eu quero mesmo fazer a cirurgia. E agora que eu estou emagrecendo, nossa, foi bom mesmo você ter feito essa cirurgia, viu? Que ela rolou mudança, ciúmes. né? Rola ciúmes. Você está se achando demais, que não sei o quê. E ainda... Sempre tem. E agora eu estou fazendo o acompanhamento no canal, que eu tenho um canal no YouTube também, faço os vídeos, o vlog. Nós vamos deixar aqui para todo mundo que quiser acompanhar, né? Eu fiz o vlog de toda a bariátrica, de todo o processo e ainda estou fazendo. E aí, às vezes eu posto alguma coisa no Instagram, mais aleatório, um negócio mais de treino e tal. Você tá se achando demais. Eu falei, se eu não me achar, quem vai se achar por mim? Então, ela fala, é isso mesmo. Eu falei para ela, ela comenta assim nas minhas fotos, você tá se achando muito. Eu falei, é um momento da vida que eu tô vivendo que eu nunca vivi na minha vida, que foi emagrecimento com saúde. Porque desde criança, né? Você tá falando de vlog, né? Você sabe que uma coisa que eu não vi, eu não me lembro de ter visto ainda, são pacientes fazendo comparativo dos restaurantes que eles iam antes e depois da bariátrica. Nós conversamos isso, exatamente isso, que ele vai fazer isso, né? Eu acho que isso deve ser muito legal. Ele está com um projeto, ele falou... Para você olhar e falar, puxa vida, eu vim aqui, eu comia isso, isso e isso, hoje eu olho para isso e eu talvez não queira mais. Sim. Sabe assim, não quero porque não quero, porque tem muita gente, é interessante, por exemplo, alguns anos atrás, eu gostava muito de alguns restaurantes italianos, algumas trattorias, até... que a culinária italiana, né? Tá no sangue, né? Tem descendência, tem tudo, mas eu gostava muito de algumas trattorias daqui de São Paulo. E era aquela trattoria que tinha aquela massa um pouco mais pesada e um molho mais encorpado. E você vai passando o tempo,
eu não sei se eu acho que eu mudei muito tipo de alimentação e tal. Hoje eu gosto mais de uma massa mais delicada, de um molho Mais leve, mais né? leve. Mais leve. Eu falo que se eu for numa tratoria dessas hoje, eu fico olhando, falo, legal, eu vou comer, mas não, Não é a mesma coisa. Não, não é. subindo pra cá, eu falei, Longe doutor, eu tô disso. pensando em fazer um conteúdo diferente no canal. Não diferente, mas seguindo a linha da bariátrica. Um bariátrico nos restaurantes. Indo nos restaurantes e o pessoal me acompanhando, como que é a minha rotina de ir num restaurante que eu ia antes, comia uma certa comida, um tipo de comida, e hoje comendo algo diferente. Claro, tem algumas coisas que você repete, mas a quantidade que você vai comer É muito é menor. muito menor. Perfeito. Mas E é aí- até para saber, porque tem muita gente que fala em mudança de paladar, É. né? Para entender até que ponto que é uma mudança de paladar, é uma mudança do jeito como você pensa a comida, é uma mudança porque talvez você põe ou não na boca alguma coisa que você colocava antes, tal. Eu vi o pessoal às vezes fazendo vídeo comparando coisas que a gente comia na infância, né? E você sabe que outro dia, eu não lembro por quê. Bom, enfim, foi um ano passado. Eu me lembro da minha infância de comer muito desses chocolate horrorosos, aqueles Aquele que era de- cigarrete, É. né? Um negócio impressionante. Tinha cigarrete. Mas acho que era pelo ato de lápis. estar fumando. Não, Era enfim, como se mas fosse Não, você isso daí tinha- era de todo... É. Tinha, mas você tinha cigarrete, tinha aquela A bolinha, a moedinha, a bolinha da Copa E do o Mundo. Acho guarda-chuva. que é da Copa do Mundo, para você ter uma ideia. Se eu não me engano, é de 1990, aquela bolinha que tinha da Copa do Sim. Mundo, foi lançado lá. O guarda-chuvinha. O guarda-chuvinha. E eu não lembro Antigo, por quê. Leandro. É? Antigo. É que as crianças hoje em dia não sabem o que é isso, né? Antigo, muito antigo. Não, mas você está falando aí, então, olha só, eu não lembro por quê. Eu fui com meu filho em algum lugar que na lembrancinha dele tinha as moedinhas. Que A nostalgia, né? Cara, fui pôr aquilo na boca, Gordura hidrogenada. Não, muda. intragável, né? E assim, a minha lembrança é que aquilo era uma delícia, sabe? Assim, que eu comia aquilo A muito, mudança sabe? E assim, é intragável. Eu não consigo muda comer mesmo. aquele Mas na troço. obesidade, eu acho que o paladar realmente muda, porque eles são obrigados a mastigar mais, a comer mais devagar. Então, acaba percebendo o real sabor das Eu coisas. concordo. É. eu concordo. Porque antes o mal peso, né? mastigava. É aquilo que nós estamos falando. Uma massa mais encorpada. mais encorpada, um molho mais encorpado, Sim. ele vai ter uma dificuldade um pouco maior. E quanto pra- mais leve. Então, mastigar, o paladar muda bastante Eu mesmo. não sei no se tem bariátrico. bariátricos assim, mas eu passei a cirurgia, como eu fiquei em casa, com a minha esposa, ela trabalhou de home office. E aí, nos horários de pausa dela, do almoço, depois do serviço, o passatempo do bariátrico era assistir MasterChef, porque eu sempre gostei de gastronomia. Entendi. E aí eu tinha um participante do MasterChef que era bariátrica. Ela falou, eu não como a mesma quantidade e às vezes as mesmas coisas que eu comia antes, mas eu peguei o amor pela gastronomia, por cozinhar. E eu sempre tive esse negócio de gastronomia e tal. Eu já pensei em fazer curso e eu comecei a cozinhar para minha esposa sem pensar em cozinhar para mim. Eu falei, eu vou fazer um negócio gostoso para ela. E aí eu comecei a cozinhar antes da cirurgia. E aí, depois da cirurgia, eu continuei assistindo MasterChef. É como se eu estivesse assistindo uma série normal. Porque o pessoal fala, ei, você vai assistir um negócio e já começa a dar fome. Pra mim, foi tranquilo. Até porque a gourmetização da comida que tem, ela traz, inclusive, esses pratos muito pequenininhos, né? Sim. Não Principalmente é restaurante francês. Não é um pratão, esse prato gourmetizado, não é aquele prato que a gente faz. É mais decoração. Mais italiano, né? que mais você bonito, põe, né? A bacia, bacia, O né? italiano, travessa ele é o grande. exagero da É, comida e a comida francesa é... Não é só italiano, o espanhol também. Espanhol Sim, tem também. as paejas gigantes, tudo. bacalhau, esse tipo de coisa. Eu acho que nós temos uma cultura de comida, né? De colocar muita coisa na mesa e não necessariamente o prazer de comer ou a comida ser a melhor, ela está ligada a essa alta quantidade. Legal. Doutora Sônia, de resto, como está? Está tudo bem? Tudo bem, Excelente. graças a Deus. Os pacientes tudo tranquilos, seguindo. Os que não estão seguindo, a gente dá uns puxões de Vai dando os orelha. puxões. O que você tem dado de puxão de orelha maior? Alguma coisa diferente? Sim, principalmente os pacientes que estão recém-operados. Tem uma péssima... Eles não leem a dieta, por mais que você explica.
Está escrito, no hospital inicia com 50 ml e em casa passa a 100. Liga com 15 dias, estou passando mal, estou desidratada, preciso ir para o hospital. O que você está fazendo? Está fazendo? Não. Sem contar que, além de não estar tomando 100 ml, os intervalos maiores. Entendi. É aquilo que eu falei. Eu vou te falar, o problema maior dessa primeira dieta é o meia hora. É meia hora. É chato, gente, mas é necessário. Um ponto importante para a gente essa meia hora. É aquilo que ele falou, eu coloco medo. Não é que eu coloco medo, eu mostro que realmente, se não fizer, vai ocorrer. Sim. Hoje mesmo eu tive uma paciente que voltou com 15 dias, teve que ir para o hospital para fazer hidratação. É um ponto muito marcante. Não tem. Hoje em dia, até por causa da laparoscopia, a gente vê cada vez mais o paciente saindo rápido do centro cirúrgico. Você vê que a gente está dando alta cada vez mais precoce, né? Então, se você pegar o início dos anos 2000, os pacientes chegavam a ficar 3 dias, 4 dias internados. Hoje, a gente está operando no dia seguinte, no meio da tarde, final da tarde, está indo embora para casa com tranquilidade. Sim. Porque o trauma cirúrgico tem sido cada vez menor. E muitas vezes eu já falo para o paciente no pré-operatório ali, falo, a parte mais difícil é a dieta. É a dieta. Não por ela ser difícil, mas porque é um hábito que a gente... É a mudança, né? Esse sim, o hábito de meia hora é um hábito que não é natural. Não está na gente, é um hábito difícil de ser feito. Mas passa, o que eu falo para ele, passa rápido. Você está se dedicando a você. Sim. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Então, eu acho que nessa fase você tem que se dedicar para que o resto evolua. Sim. Porque senão eu falo para ele, não vou poder mudar a dieta. Então, o medo deles é não mudar a dieta. Entendi. Então, vamos fazer direitinho para não ter problema. Vitor, muito obrigado pela sua presença. Foi excepcional conversar com você. Eu acho que você traz, assim como todos os outros que vieram, elucidam pessoas que às vezes estão indecisas em casa. Aquilo que eu falei, acho que é um ponto fundamental. Eu acho que você que tem mais de 20 quilos para perder, vale a pena você já começar a pensar, porque você já está com uma obesidade e isso é complexo demais para tratar em todas as instâncias, né? Tanto física quanto psicologicamente. Mas muito obrigado pelas suas palavras. Algum último recado que você queira deixar para o pessoal de casa? Assim, se você está indeciso para fazer a cirurgia bariátrica, vai no Instituto Castro, vai fazer as palestras, participar da palestra, porque ali, eu acho que foi um ponto de decisão para mim ali, foi sensacional. E ver bastante vídeo no YouTube. Não vídeo de vlog, mas vídeo da cirurgia. Eu tinha esse costume de ver vídeo de cirurgia. E acabei vendo, perdi o medo da cirurgia e fui atrás. Mas eu vou falar para vocês, hein, cuidado pro pessoal de casa. Eu sei que vocês gostam, todo mundo gosta de vídeo. Mas vê o meu vlog que é mais tranquilo. Muita coisa que falam na internet, gente. Usem. Tipo, sabe aquela história do Dr. Google? Sim. Usem, vão no Google, percebam. Mas filtrar. Peguem a informação, tragam para o profissional. Deixa que a gente filtre. Eu falo para vocês, isso aqui está correto, isso aqui não está correto. Nem sempre a história está sendo contada da maneira inteira. Nem sempre a história é exatamente do jeito que está sendo mostrada ou coisa do tipo. A gente sabe que hoje a internet é sensacionalista. Né? A gente faz ali desde da chamada, tudo para engajar mais, ter mais sensacionalismo. Então tem que tomar muito cuidado. Muitas pessoas estão usando justamente YouTube, Instagram, entre outros, como fonte de informação de tudo, não só médico, acho que de todas as áreas. Vão atrás, dá uma perguntada realmente, não dá só like, sabe? Por mais que na bariátrica mais ainda, é uma coisa que vai mexer com a tua vida. Por mais que os vlogs vão... Cada caso ali é um caso. Eu vi vários vlogs de pessoas bariátricas, mais de mulher do que de homem. Acredito que de homem eu acho que eu fui um dos primeiros a gravar. Mas você vê que cada caso é um caso. Então, vai vendo vários vlogs para ter ideia de como é o processo, principalmente o pós-operatório. Porque o pré é tranquilo. Você não está operado ainda. Mas o pós, para saber como é que é a dieta. Claro, tá com medo do pós-operatório de 15 dias? Não fica com medo que é só 15 dias. Passa rápido pra caramba. Então, é a dica que eu dou.
vê bastante vlog no YouTube, vai atrás da palestra, assista a palestra do Dr. Luiz, Dr. Leandro, lá no Instituto Castro, e é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Muito obrigado, Vitor. Obrigado, Muito doutor. obrigado por tudo. Obrigado, Doutora doutora Sônia, algum recado? Não, só agradecer mais uma vez por estar... Agradeço a você que está vindo aqui com a gente, está sempre com a gente. Poder estar acompanhando participando. todos os nossos pacientes, todos vocês que vão operar, querem operar com a gente, vão estar com a Sônia. Acompanhando sempre com do lado, sempre. acompanhando, né, tirando dúvidas, que acho que é a parte mais Dando os importante. puxões de orelha, com quando certeza. precisa, né? É isso mesmo. Nada Mas como é experiência. importante. Verdade. E a todos vocês, muito obrigado por nos assistirem. Vamos deixar sempre as nossas mídias sociais aqui para todo mundo que quiser perguntar, interagir, conversar conosco, mandar pergunta para o Vitor. Nós vamos deixar também o vlog dele aqui para quem quiser visitar. Doutora Sônia, a mesma coisa, para todo mundo que quiser nos fazer pergunta. Nós estamos aqui para responder. Quem quiser vir aqui com a gente, quem for nosso paciente, outros que quiserem entrar em contato para vir bater papo com a gente, também está todos aqui, as nossas mídias sociais. E até semana que vem, gente. Muito obrigado. Muito obrigada.